Olá, pessoal. A aula 2 se refere aos métodos e erros de previsão de estoque. Com relação à previsão de estoques, nós já observamos na aula anterior que as previsões elas podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. Um bom exemplo para demonstrarmos isso são as empresas do ramo de confecções, conforme demonstrado neste slide. Por que as empresas de confecções? Porque muitas vezes estas empresas elas utilizam de cálculos, de planilhas, de evolução de vendas, do quantitativo que vendeu, por exemplo, no mês anterior, do quantitativo de venda do mesmo período no ano anterior, e assim sucessivamente. No entanto, esses dados que nós falamos como quantitativos, eles não são unicamente suficientes para fazer uma perfeita previsão de estoque no ramo de confecções. Então, esse segmento, vamos dizer assim, ele tem que estar atento a dados qualitativos, como, por exemplo, as análises das estações do ano. Então, vão ter estações mais quentes, que vão exigir uma moda, e uma estação mais fria, que vão exigir que o ramo de confecções ele tem uma determinada adequação para atender aos seus clientes naquele clima, com relação por exemplo, a essas mudanças climáticas. Então, a pessoa que faz a previsão de estoques, ela tem que estar atenta tanto a questões quantitativas, como nós falamos, vendas anteriores, quanto questões qualitativas, exemplo, as análises de estação do ano e mudanças climáticas. Conforme nós vimos, antes de a gente ir de fato para os cálculos de previsão de estoque, é interessante a gente observar algumas evoluções de vendas nas organizações, conforme o tipo de empresa. Então, o primeiro tipo de evolução que nós vamos ver é a evolução de consumo constante, essa também conhecida pela sigla SCC. Conforme vocês estão vendo no gráfico, nós temos um quantitativo, que seria um quantitativo de itens de um determinado produto, e nós temos esse gráfico também demonstrando uma série temporal. Nesse sentido, o que está perceptível aqui no nosso gráfico? Uma linha constante, azul. Ou seja, de janeiro a maio, essa organização ela vendeu 30 unidades de determinado período. Então, conforme nós estamos observando, as vendas elas são constantes, então são estáveis, elas independem do produto, da localização ou da concorrência. Para exemplificar, vamos pegar uma empresa que vende produtos do milho. Então, independente, seja janeiro, seja fevereiro, as vendas daquele produto serão constantes. Elas não se alteram, de acordo a uma concorrência, ou de acordo com uma localização, ou de acordo com uma estação do ano, ou uma data comemorativa. Seja qualquer mês, as vendas vão ser as mesmas. Geralmente, até às vezes é difícil, em algum segmento você encontrar essas vendas constantes de um produto. Às vezes a gente observa muito isso no setor de supermercados com produtos da cesta básica, porque uma determinada população de uma cidade, exemplo, 50 mil habitantes, geralmente um mercado, por exemplo, tem uma freguesia constante, então esses produtos da cesta básica a gente crê que eles vão ter vendas constantes, mas isso não significa que na prática seja constante. Que se no mês de janeiro desse ano eu vendi, por exemplo, 50 pacotes de arroz, isso não significa que a venda de fevereiro será 50 pacotes de arroz, pode ser 51, 49 e assim por diante, mas elas são bem próximas. A próxima evolução que nós vamos verificar agora é a evolução de consumo sazonal. Então,
Conforme a explicação, é um tipo de evolução que sofre oscilações regulares no decorrer de um determinado período. Então, no nosso gráfico, nós também temos uma série temporal, né, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e por uma quantidade de itens. Então, o que a gente observa no nosso gráfico? Né, conforme demonstra aqui a linha azul. A gente observa que entre fevereiro e março houve um aumento maior de vendas, em que foram vendidas em média 45 unidades, né? Está aqui entre 40 e 50. Então, que tipo de empresa, por exemplo, que um período vende mais que outro? Nós colocamos aqui empresas que vendem, por exemplo, enfeites de Natal. Quando é dezembro, né, esses produtos eles têm uma maior demanda, né, pelo período de festividade. Então, são períodos que essas empresas vão ter um volume de vendas bem maior. Então, elas vão ter que planejar o seu estoque muito para esse período. Será que adianta elas planejarem, por exemplo, para o início do ano, meio do ano? Não. Sendo que a venda realmente só acontece quando tem demanda, ou seja, em dezembro. Isso também acontece, essa evolução sazonal, com datas comemorativas. Produtos, por exemplo, com relação ao carnaval, vão vender fantasias, exemplo, vão vender no carnaval. Dia dos Namorados, exemplo, algumas empresas que vendem presente de aniversário, como o Boticário, vão vender mais. Né? Então, datas festivas, tem empresas que elas conseguem vender mais. Então, a gente chama essa evolução de consumo sazonal. O próximo tipo de evolução de consumo é o de tendência. Ou seja, vai haver um aumento ou uma diminuição de vendas, né, vamos dizer assim, ou seja, do consumo, por interferência de alguns fatores, sejam eles culturais, ambientais, sociais ou econômicos, conforme nós estamos vendo aqui na nossa transparência. E essa tendência, ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Exemplo, nós vamos identificar a negativa. Indústrias de máquinas fotográficas com uso de filmes. Então, a gente viu que isso ficou para trás. Por quê? Porque agora as pessoas elas querem comprar aparelhos digitais, que elas tirem as suas fotografias e elas não tenham mais que revelar, elas possam usar no seu computador, elas possam verificar na televisão e assim por diante. Então, aquelas empresas, por exemplo, que fabricavam esse tipo de produto, elas vão ter uma diminuição das vendas, ou seja, a evolução do consumo delas vai ser negativa, porque não tem mais venda. Então, exemplo, como que é a tendência? É uma tendência de mercado, é uma evolução da tecnologia, então ficou para trás. Então, até as empresas, por exemplo, que dependiam das empresas de máquinas fotográficas para vender os seus filmes, elas não vão mais vender os filmes. Assim como aconteceu com o disquete, né? E provavelmente a gente está vendo também acontecer com os CDs. E também, por outro lado, tem uma hibridez que a gente fala que é positiva. Exemplo, uma tendência que leva a outra no sentido positivo. Indústrias de computadores. Então, a gente vê que com a tecnologia, elas estão em alta. Então, a cada dia surge uma inovação. E essa inovação ela é positiva para a venda desse tipo de produto. Então, esse tipo de produto vai ter uma evolução do consumo positiva. E também tem uma tendência de auxiliar o quê? Se a indústria de computadores elas se desenvolvem, possivelmente a indústria de software também vai vender. Então, é uma tendência que ajuda uma empresa, ajuda a outra empresa a evoluir as vendas. Aí aqui a gente tem no nosso gráfico, né, os aparelhos convencionais de televisão, CRT a gente viu aqui, eles tiveram, né, uma redução das vendas ao longo dos anos. Por quê? Porque houve uma tendência que as pessoas não querem mais usar esse produto. Por quê? Porque elas querem produtos inovadores. Então, por outro lado, os aparelhos de televisão que são LCD, LED, plasma, a gente vai observar que está aqui na cor azul, eles tiveram, no decorrer dos anos, né, um maior percentual de vendas. Então, foi uma evolução aqui que a gente observou durante os anos. Tá? Então, eu espero que esses três tipos de evolução tenham ficado claros aí para vocês. E agora a gente vai partir para as técnicas de previsão de estoques.
conforme que a gente viu com relação à evolução. Nós vamos ver 3 técnicas. A primeira dela é a mais simples de todas, é o método último período, né? O método último período, ele é bem simples. Aqui tem um exemplo, né? Digamos que a empresa JS Calçados Limitada obteve no ano de 2010, até o mês de setembro, um volume de vendas de seus produtos da seguinte forma. Nós vamos ter aqui a nossa tabela demonstrando, né, os valores de vendas por cada mês. Então, a gente quer saber qual que é a previsão, ou seja, o Pzinho aqui, que é o P de previsão, para outubro. Né? Então, qual seria? Então, o método é simples, é método do último período. Qual é o último período que a gente tem conhecimento aqui? Setembro. Então, o que eles acreditam quando usam esse método? Acredita-se que o valor do mês seguinte ele é próximo ou igual ao mês anterior, havendo uma oscilação muito pequena. Então, acredita-se que a venda, né, para outubro será de 140 pares, o mesmo que setembro. Eu aconselho, nesses casos, conforme nós estamos vendo aqui, que de janeiro a setembro houve um aumento de vendas. Então, não acreditar só nesses 140 pares e trabalhar com um pouquinho estoque, um pouquinho a mais, que a gente chama de estoque de segurança. Então, se vender a mais, a empresa não vai deixar de atender ao seu cliente. O próximo método é o da média aritmética. Muito simples. Né? Conforme a gente vê, nós temos a nossa fórmula, onde o P aqui nós colocamos, que é previsão, né? O MMA fica aqui, porque é método da média aritmética, igual ao, a gente vai colocar o consumo de todos os períodos, né? Quantos períodos tiverem, entre parênteses, somando todos eles, e dividindo pelo número de períodos. Tá? Exemplificando, né? No nosso caso aqui, nós vamos ter aqui o consumo em meses, né, de um determinado tipo de produto, né, e a gente quer encontrar qual que vai ser a previsão para outubro, para essa empresa poder comprar ali uma quantidade de itens e manter um estoque para atender uma demanda. Então, a gente vem para a nossa fórmula, que é a mesma anterior. Então, qual que é a previsão para outubro, conforme a média, né, a aritmética. Então, como que é? Como que a gente vai fazer? Somam-se todos os consumos, né, de todos os meses. Então, a gente vai ver aqui, ó, 120, janeiro, 125, fevereiro, e assim por diante, até chegar a setembro, 148. Então, soma-se todos os meses e divide pelo número de períodos, ou seja, pelo número de meses que foram utilizados para calcular o consumo. No caso, 9 meses. Soma o consumo e divide pelo número de períodos. Né? No caso, dividimos e encontramos o valor de 132,9 pares. No entanto, a gente sabe o quê? Que a gente não vai comprar produtos pela metade. Ou a gente compra 132 produtos ou a gente compra 133. Então, nesse caso, né, nós vamos arredondar. Como o número após, né, a vírgula ele é maior que 5, no caso 9, nós vamos arredondar para 133 pares. Então, acredita-se que o consumo do próximo período seja de 133 pares. É um parâmetro, no entanto, eu uso o que eu disse para o cálculo anterior. A gente observa que é um consumo crescente. Então, usa-se esse valor, acrescenta-se uma margem de segurança, ou seja, um estoque mínimo. Aí nós temos outro exemplo bem simples. Por quê? Esse método da média aritmética, conforme eu vou voltar no slide anterior, a gente vai observar que o valor de janeiro ele é muito distante do valor de setembro. Então, 148 para 120. Então, o ideal é que a média aritmética, a gente utilize esse método para períodos pequenos. Exemplo, no máximo para 3, 4 meses. Por quê? Porque aí você consegue prever melhor uma situação, porque você tem dados mais recentes. Então, no caso aqui, nós vamos usar esse método para 4 períodos. A previsão, nós vamos fazer uma previsão para dezembro para 4 períodos. Então, se somam todos os períodos anteriores que nós temos, de agosto a novembro, 72, 60, 63 e 66. Divide pelo número de períodos. 1, 2, 3, 4.
4 períodos, que dá 65,25. Vamos fazer a mesma coisa do exemplo anterior. Por quê? Nós não temos produtos pela metade. Eu tenho 65 e temos 66. Arredondando, né? Como após a vírgula a casa é inferior a 5, nós vamos arredondar para 65 peças. Tá? Então, pelo esse método, dezembro, a previsão seria a venda de 65 peças. E o último método é o do método da média ponderada. Por que utilizar esse método da ponderada? Porque às vezes no método da média aritmética, a gente considera todos os períodos com a mesma relevância. Então, foi o que eu até expliquei. Se você pega o valor de janeiro e pega o valor de setembro como iguais, vai ter uma distância muito grande, ainda mais quando tem um aumento de vendas considerável entre esses períodos. Então, a média ponderada ela resolve isso, dando maior peso para os períodos mais recentes. Então, nós temos a fórmula, né, que a previsão, né, pelo método da média ponderada. Então, nós vamos ter aqui o consumo vezes o peso, mais consumo vezes o peso, até chegar ao final. Então, vamos exemplificar que fica mais fácil. Então, nós vamos ter os nossos períodos aqui, no caso, setembro, julho, junho e maio, e as peças. Então, a quantidade de peças, né, em cada mês. Então, nós vamos observar que nós vamos usar um peso. Então, o peso vai ser sempre maior no período mais recente. Por quê? Porque é aquele que é mais fácil de se realizar. Então, para 148 peças, nós vamos usar o peso de 50%. Então, nós temos a nossa fórmula e nós vamos colocar os valores na nossa fórmula. Então, a previsão, né, conforme esse método, nós vamos pegar o consumo 1. O consumo 1 é 148 peças, vamos colocar aqui, vezes o peso, no caso 50%. Para a gente não ter que calcular 148 vezes 50%, a gente vai transformar esse valor de uma forma calculável já direto. Então, o que a gente faz? A gente divide o 50 por 100. Dividindo por 50 por 100, a gente chega em 0,50. A gente vai fazer isso para os demais percentuais. Por quê? Porque aí você já calcula direto, né? Aí, mesma coisa. Fecha parênteses, mais 145 vezes o peso, que é 20%, 0,20, mais, abre parênteses, 130 vezes 0,15, que é os 15%, fecha parênteses, mais 135 vezes 10, 0,10, que são os 10%, e mais 135 vezes os 5%, que é 0,05. Previsão, com base no método da média ponderada. Então, a gente vai multiplicar os valores agora. 148 vezes 0,5 é 74, 145 vezes 0,20 é 29, e sempre somando, né? Então, a gente vai resolver primeiro o que está entre parênteses. Fez isso, todos os valores, chega ao final, a gente soma 74 mais 29 e assim por diante. Então, nós chegamos no valor de 142,75. Da mesma forma, nós não temos produtos pela metade. Então, arredondando, nós para cima, no caso, né, nós temos a previsão para o próximo período, né, ou seja, a previsão para outubro, né, porque nós calculamos aqui até setembro, a previsão para outubro é de 143 pares. Para finalizar, nós vamos ter um segundo exemplo, né, com a mesma média. Então, aqui eu já coloquei os pesos para ficar mais fácil. É só pegar, por exemplo, 5% dividido por 100, que dá 0,05. Coloca na fórmula, resolveu o problema. Então, nós vamos ter os valores para todos os meses, o que aconteceu, aliás, desculpem, agora nesse caso, para todos os anos. E nós vamos ter que descobrir qual é a previsão de consumo para 2003, tá? De acordo com esse método. Então, a gente já tem os pesos, né? Então, lembrando que o período mais recente, no caso 2002, ele vai ter um peso maior. Por quê? Porque é o mais confiável, é mais próximo, né? Então, vamos iniciar pelo período mais antigo aqui, 72 vezes 0,05, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 60
vezes 0,20 e assim até concluir. Multiplica os valores entre parênteses, né, e depois soma-se esses valores. Chegamos a um resultado de 64,35, arredondando abaixo de 5, 64 unidades. Então, a previsão para 2003 seria de 64 unidades. Então, pessoal, é isso. A gente finaliza essa segunda aula, aula 2, que é a aula de previsão de estoques. Esse vídeo ele auxilia vocês no entendimento da evolução, né, de consumo e também nos métodos de previsão de estoque. Eu vou disponibilizar esse slide para que vocês possam ir desenvolvendo os exemplos, né, caso a caso. Obrigada, até a próxima aula.